Câmara pretende que planos de saúde não sejam mais regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. Fiscais do Enem retiram aparelho de audição de candidato surdo durante a prova. Brasil continua estagnado em ranking de proficiência em inglês. E vamos discutir ainda sobre os reflexos da proclamação da República e cortes do governo federal em investimento para pesquisa científica. Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Novo Tempo dessa semana. Estamos começando para você que está ligadinho com a gente no rádio ou na televisão. Estamos aqui, nós quatro, eu, Hélio, Suzaene, e hoje, especificamente, nós não estamos com o Wagner Cantori, porque temos um convidado especial, é isso mesmo. É Tiago Basílio, ele é jornalista e também é professor universitário. Apresentei certinho, Tiago? Sim, tudo certo. Seja muito bem-vindo ao Redação Novo Tempo, viu? Obrigado, satisfação estar com vocês aqui. Muito bem. Olá para os meus diletos colegas. Nossa. Como temos um professor universitário entre nós, estou tentando usar um vocabulário. Não se mais apegue normal. a isso. Olá, querido amigo. Olá, jovem. Precisamos chamar um ao outro de... como é que o pessoal fala no STF mesmo? Vossa Excelência? Não? Acho que no STF é Vossa Excelência. Vossa Mas Excelência. no Congresso Seja do jeito é que for, Vossa que pode ser Excelência. por você mesmo. Aqui vai você. Nobre Olha, eu colega. ensino, eu utilizo memes para ensinar meus alunos muitas vezes, então tá tudo certo. Você é um professor mais tranquilo, Tiago. Sim. Eu tenho um abraço! Você quer mandar abraço, Quero mandar Suzaene? Então abraço. mande, então. Olha, tem um abraço muito especial que vai para a cidade de Campinas, que fica no interior de São Paulo. Gustavo Aguiar, um grande abraço para você, Gustavo, que está assistindo a gente nesse momento. E também a família toda, ele disse que tem uma família bastante grande, provavelmente está junto com ele ali na sala. Então um abraço para todos vocês. Muito bem. E aí fica um abraço também para o Wagner Cantori, que na semana que vem acho que vai estar com a gente aqui. Bom, você também pode participar com a gente por meio das nossas redes sociais, não deixa a gente falando sozinho não. Participe com a gente por meio do Facebook, nosso perfil é facebook.com/ntjornalismo. No Instagram você encontra a gente no @ntjornalismo e tem também o nosso site novotempo.com/jornalismo. Bom, vamos fazer os destaques nossos dessa semana. Hélio Moura tem destaque vindo da Câmara dos Deputados, tem a ver com possíveis mudanças, vamos dizer assim, ou propostas de mudança para a relação dos planos de saúde com os usuários dos planos de saúde, é isso? É um projeto de lei que está ainda não está em tramitação, mas ainda bem no começo, é bem embrionário, está lá numa comissão especial primeiro, depois tem que ir para a Constituição e Justiça, depois plenário, depois vai para o Senado, conforme for o caminhar. Mas uma coisa que chama a atenção é que nesse projeto de lei, o relator, ele tem algumas coisas polêmicas. Uma delas, e que está chamando mais a atenção, principalmente dos órgãos de defesa do consumidor, é que ele quer que a relação entre o plano de saúde e o consumidor e o cliente não seja regulamentado, não seja pautado mais de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ele quer que, caso alguém tenha algum problema com o plano de saúde, o que não é incomum no Brasil, essa pessoa vá tratar disso na justiça comum, vá na justiça cível. E qual que é o problema com isso? O problema é que a justiça cível trata entre iguais, né? Eu tenho um problema com você, André, eu aciono a justiça para resolver esse problema, porque eu sou um igual a você. Mas eu não sou igual ao meu plano de saúde. Claro. Eu não tenho o poder que o meu plano de saúde tem, eu não tenho o dinheiro que o meu plano de saúde tem. Então, eu não posso ser colocado num banco junto com o plano de saúde, na justiça que vai olhar para os dois como se iguais fossem. E esse é um projeto muito polêmico. E aí, os órgãos de defesa do consumidor, inclusive, nem foram convidados para participar dos debates anteriores a essa proposta ser levada para a comissão especial. Eles não foram, não é nem que não foram convidados, eles não tiveram a participação permitida nos debates prévios desse processo.
O que bastante já estranho, mostra né? uma estranheza muito grande, né? Tem uma outra coisa dentro do projeto que diz o seguinte, é que hoje os planos de saúde eles têm vários níveis de aumentos para os planos, né? São dentro das faixas etárias, considerando-se que quem usa menos, os mais jovens usam menos os planos de saúde, pagam menos. Quando você fica mais velho, você vai usar mais, e aí você paga mais. Então, não tem nem... O que já é estranho, mas tudo bem, é aceitável. Você vai usar mais, vai pagar mais. Por mais que você tenha passado 40 anos sem usar e só pagando, mas agora que você vai usar, você vai ter que pagar mais. Mas a última escala de cobrança, de aumento nas tarifas, é aos 59 anos. Porque o Estatuto do Idoso diz que você não pode aumentar o valor porque a pessoa é idosa. Então, aos 59, você não é idoso, aos 60 você é. Então, aos 59, o plano de saúde aumenta pela última vez, não pode mais aumentar pela idade. E aí, o que o relator quer é que esse último aumento não aconteça de uma vez só, como ocorre hoje. Ele falou, vamos dividir isso em 5 parcelas. Um percentual de 20% desse aumento a cada 5 anos. Então, vai levar 20 anos para que esse último aumento aconteça. Aí ele fala, isso é ótimo para o consumidor, porque hoje o aumento é de uma vez só. Mas aí os órgãos de defesa do consumidor dizem, quem garante que o plano de saúde vai aumentar de uma vez só apenas o que é aumentado hoje? Sim. E que não vai aumentar o que é aumentado de uma vez só às 5 vezes. E vai ser 5 vezes mais caro do que é hoje. Não há garantias para isso. Mas, enfim, isso está só, por enquanto, na discussão. Está embrionário ainda. Está ainda começando. Mas é estranho se pensar em alguma coisa assim, depois de vários avanços que o Brasil já teve por conta do Código de Defesa do Consumidor. A palavra suspeito é bastante coerente nesse momento. No mínimo, suspeito. Muito bem. Você ia comentar alguma coisa, Thiago? Só uma questão que eu acho que aí também vale observar, né? Que, evidentemente, na justiça comum, digamos assim, demora mais tempo também. Então, nesse meio tempo, por exemplo, se tiver ali alguém requerindo um procedimento, um consumidor, vamos para a justiça, então, que eu não vou te dar esse procedimento. Até resolver a situação, Deus sabe o que vai acontecer, né? Então, daí acaba sendo uma resolução definitiva, né? Partindo de alguns pressupostos, mas evidentemente para os planos de saúde. Né? E essa questão dos planos de saúde é muito cruel, né? Porque a gente vê vários dos casos que acionam a justiça por conta dos planos por não quererem atender a alguma coisa que o cliente precisa. E assim, você está tratando de vidas, não é? Sim. Sabe, e existem meios legais para você cobrar depois. Então, o plano de saúde tinha que resolver o problema, atende, faz o procedimento, faz a cirurgia, manda lá para o hospital, faz o que tem que fazer. Depois você cobra, depois vai para a justiça e cobra, penhora o que a pessoa tem, mas não dá para deixar a pessoa morrer por falta de um atendimento. É muitas situações delicadas. A pessoa já está numa situação difícil ali quando vai procurar e ainda tem que passar por essas questões todas. Muito bem, a gente sai agora de planos de saúde para falar em inglês com Suzane Lima. Você vai ter que fazer todo o seu destaque em inglês agora, Suzane Lima, porque o seu destaque tem a ver com o Brasil estar estagnado no ranking de proficiência em inglês, é isso? Pensa. Is it right, Suzane? Eu tenho que Como é que seu nome em inglês sai, Suzane? Suzane? Você tá zoando comigo, né, Leite? Olha, eu escolhi dar essa notícia de alguém que certamente está entre esses ranqueados aí, né, os brasileiros ranqueados. Mais uma vez, o Brasil permanece estagnado, né? Como você disse, há 5 anos já nesse índice que eles fazem de proficiência em inglês. Há 5 anos teve um salto, né? Teve um crescimento interessante ali no aprendizado desse idioma, mas de 5 anos para cá a gente permanece estagnado. Aí tem os números, por exemplo, a gente está na casa dos 51,92 aqui em relação ao ranking que eles fizeram. Uma coisa interessante que vale a pena destacar é que é o seguinte, eles classificam assim, em muito alto, cadê aqui? Muito alto, alto, tem o baixo e tem o moderado, baixo e muito baixo. A gente está na classificação baixa, né? Porque ainda tem a muito baixa. A gente não está nessa última parte, o que já é muito, muito bom. Não é tão bad assim. Mas uma coisa... Não é tão bad. O Hélio deve estar treinando o inglês dele, né? Daqui a pouco ele está viajando aí, que legal, hein? Tá, beleza. Depois a gente conta isso quando ele voltar de viagem, viu, gente? Deu um spoiler. Bom, a parte interessante dessa pesquisa é que é o seguinte, o estudo também fez uma análise, outros fatores em relação aos países que têm a proficiência em inglês baixa ou alta que seja, né? Ele comparou com a renda do país,
a renda per capita e comparou também com acesso à internet. Então, os países que têm uma renda mais alta e mais acesso à internet são os países também que estão na classificação mais altas em relação à proficiência no idioma inglês. Só que tem uma coisa interessante, como, por exemplo, no Vietnã. Eles têm um acesso à internet bem parecido com o nosso, cerca de 50 e poucos %, só que eles têm uma proficiência mais alta do que nós. Em relação ao idioma, né, o inglês. E aí, é claro, a reportagem até fala sobre algumas providências, algumas medidas que o governo adotou para que o país, para que a nação tivesse esse desenvolvimento linguístico, né? E nos bastidores eu até estava conversando com o Basílio, chamo ele de Basílio, né? O nome dele é Tiago, mas chamo ele pelo sobrenome, acostumei Muito assim. formal. E ele morou em Portugal e ele estava comentando que lá todo mundo fala inglês, né? Eles aprendem realmente, pelo menos né, grande Basílio? parte da população, é uma coisa Na incrível. escola assim. como Nos Estados Unidos o também, idioma... sabia? A Austrália. Fabiana E Bertotti nós- morou em Londres, ela me falou que lá também. É incrível, né? E a gente tem na escola, né? Mas nós não temos um estudo tão aprofundado nesse sentido para a gente sair realmente falando o inglês avançado, é muito básico. Teve um especialista que comentou que uma das coisas que deveria acontecer no Brasil era essa capacitação dos professores em relação ao idioma. Se os professores fossem mais capacitados, certamente teríamos mais alunos, né, evoluídos nesse sentido e a gente teria mais pessoas falando inglês no Brasil. E eu não teria sido prejudicada lá na minha escola, né? Estaria falando inglês hoje, tão bem quanto você, né, Leite, que teve acesso a outra educação melhorada, não foi escola pública. Que é um Né? privilegiado da Você, sociedade. Faz parte que da a autarquia, né? Eu, infelizmente, não tive. Uma coisa que eu ia comentar, que é interessante, nesse ranking, se eu não me engano, o país sul-americano mais bem posicionado é a Argentina. E eu lembro que a gente conversou um tempo atrás, porque a gente tem pessoas aqui de países hispanos trabalhando com a gente aqui no jornalismo da Novo Tempo, com o jornalista Joaquim Vaz, e ele é de lá. E ele falou que é muito comum as escolas terem ensino bilíngue dentro da Argentina. Isso é bastante incentivado há muitos anos. Por isso que a proficiência é muito maior. Lá, eu não sei se em Portugal, que você conhece a realidade, é muito parecido com isso, Thiago, mas eu acho que quando a gente fala de proficiência, é exatamente isso. Não é só a pessoa saber o verbo to be lá, né? Que, tipo, toda escola que você vai ter aula de inglês. Sim. Mas é uma coisa que faz com que você consiga usar o inglês de uma maneira tranquila, eficiente, né? Sim. Exatamente essa questão que lá é diferente, né? Aqui nós temos o ensino de inglês em todas as escolas, obrigatório, inclusive, mas é um inglês elementar. Você passa do ensino fundamental 2 e o ensino médio inteiro estudando e você sai do ensino médio, sabe o básico do básico, muitas vezes nem isso. Pelo menos sabe falar que o livro está em cima da mesa. Exatamente, exatamente. Essa daí é a relação. E lá em Portugal eles aprendem inglês na mesma disciplina que a gente faz aqui, eles aprendem em sala de aula. Tipo, então, matemática em inglês. Exatamente. O inglês que a gente tem aqui é o inglês que eles têm lá, só que eles aprendem de fato. E eles saem do ensino médio já com um nível elevadíssimo de inglês, se não um intermediário plus, assim, um avançado. E tem outros contextos também, né? Por exemplo, lá as mídias existe uma legislação que limita a quantidade de dublagens. Então, todo mundo tem acesso a esse convívio, esse ouvido com a língua em diferentes coisas, porque tudo é legendado, por exemplo. E as pessoas já têm uma ressalva muito grande à população de coisas legendadas. Então, dubladas, perdão, exatamente. Então, eles têm esse costume e o ouvido é bem apurado. Né? Eles tudo falam inglês muito bem, é uma coisa impressionante. Falam muito bem e a grande parte da população. Muito interessante. Bom, eu tenho um último destaque que eu queria colocar para vocês, que é uma situação que eu diria que ela é trágica e, ao mesmo tempo, ela é cômica por conta da situação toda. Mas ela é mais trágica porque ela ainda está num processo de desenvolvimento. A gente teve o Enem, a primeira parte do Enem acontecendo na semana passada, a primeira prova no domingo, e neste domingo agora vai ter a segunda parte. E o que acontece? Na semana passada, o tema da redação do Enem, que foi aplicada na primeira parte, foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Só que o que aconteceu em um local de prova de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, mostra
Exatamente porque muitas coisas, lógico, eu sou todo, De maneira empírica. mas é uma situação apenas, né, que vai, inclusive, contra esse incentivo para a melhor educação de surdos no Brasil. Por que acontece? Em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, um rapaz de 17 anos, que é surdo, ele estava fazendo a prova dele no Enem, já tinha entrado, porque a prova começa às 1h da tarde, ele já estava dentro da sala de aula. E aí, quando foi por volta de 3h da tarde, ele já estava fazendo a prova, havia 2 horas, os fiscais chamaram ele para fora da sala de aula. Por quê? Havia uma suspeita de que ele estava usando um ponto para se comunicar com pessoas fora da sala de aula, porque ele estaria colando. Tipo esse que a gente usa. A gente tem um pontozinho aqui. Só que o dele é um ponto usado por uma questão de deficiência auditiva. E, bom, segundo o rapaz e o pai do rapaz, estava inclusive escrito na inscrição dele que ele era deficiente auditivo. Tá escrito, porque eu vi eles comentando a defesa, né? Que não tinha escrito isso na prova. A defesa formal do INEP, que é o órgão que aplica as provas do Enem, disse que não estava. Mas o pai e o rapaz dizem que estava escrito. Enfim, então o que acontece? Tiraram ele para fora, fizeram ele passar pelo detector de metais, tiraram o aparelho dele, guardaram num saquinho e aí fizeram ele voltar para a sala de aula. E aí ele fez toda a prova sem poder usar o aparelho auditivo. Aí quando terminou, devolveram, só que inclusive devolveram quebrado, o negócio que não está funcionando mais. Aí, enfim, obviamente houve uma reclamação, o pai do garoto fez um boletim de ocorrência, o INEP soltou uma nota oficial dizendo que o rapaz não estava inscrito como deficiente auditivo, mas o garoto e o pai falam o contrário também, e disseram também que foi quebrado o aparelho, tal. O INEP falou que vai ressarcir e tudo mais, etc. Não tinha intenção nenhuma de constranger o rapaz, tal, mas fizeram isso pelo bem da prova, assim, uma questão de, né, isonomia, né, não ter nenhuma falcatrua, etc. Fato é que para o próximo domingo, segundo o INEP, o rapaz vai fazer prova numa sala isolada para não ter nenhum problema com outros alunos. Bem quando o tema está falando exatamente sobre isso. Uma inclusão. Porque a explicação do INEP é que, como isso surgiu uma situação constrangedora, tanto para o rapaz quanto para outras pessoas que estavam na sala, por conta disso, é melhor que ele faça a prova de maneira isolada. Melhor afastá-lo. Eu acho que o pior de tudo foi a solução do INEP, na verdade. A história tá toda errada, mas essa solução coroou o erro todo. E eu digo que é irônico, porque o tema da redação daquele dia foi exatamente a dificuldade para a educação de surdos no Brasil, e a gente tem uma situação como essa. Na própria prova de quem está aplicando o tema. Exatamente. Agora os professores podem, inclusive, usar o caso do Enem para instruir os alunos em sala de aula para o próximo. Exatamente. Para a próxima redação. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Redação Novo Tempo. Daqui a pouco a gente volta e no próximo bloco nós vamos falar sobre a proclamação da República. Afinal de contas, nos próximos dias aí a gente tem feriado do dia 15 de novembro. Os ideais propostos lá no início, há 128 anos, foram realmente alcançados? É o que a gente discute na volta do intervalo. Não saia daí, Redação Novo Tempo volta já.